Tudo bem, pessoal? Mais uma edição do podcast Blog do Edmar. Hoje com ele, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, também empresário, Óticas Visão. Bom, né? E eu passo para o André Capivari. André, você. A CDL que faz parte dos grandes debates da nossa cidade, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, sobretudo as vendas, Eliomar. O empresariado cada vez mais forte e o doutor Assis na linha de frente da CDL. Doutor Assis, eu pergunto só aproveitando, como é que está o cenário hoje do comércio aqui em Fortaleza, nessa história de taxações do Brasil, de alíquota alta no e-commerce, enfim, como é que está o comércio hoje na capital cearense? Nós tivemos um mês de janeiro no varejo com crescimento em valores reais, digamos assim, em torno de 5%, 6% aproximadamente, tirando a inflação. O fevereiro nós tivemos um resultado bem melhor, levando em consideração que, se comparar fevereiro com fevereiro, esse ano não teve o carnaval em fevereiro. Por si só, ele já dá um resultado positivo. A grande surpresa foi março, porque março, o carnaval foi em março, tivemos 2 feriados em março. Então, a maioria do varejo ou empatou ou vendeu um pouco menos, 3%, 4%, 5% a menos do que no ano passado. Foi uma grande vitória, porque nós tivemos o carnaval e mais 2 dias feriados, em torno de 5 dias. Então, são muitos dias parados. A perspectiva para abril, onde nós teremos 2 feriados, porque nós não esperamos mais o dezembro. O dezembro hoje, ele não representa muito para o varejo, por diversos motivos. O primeiro é que as lojas de shopping pagam o aluguel dobrado em dezembro. Então, isso já não é bom. Porque a gente não tem a venda dobrada em dezembro. Então, mas aí está no contrato, tem que cumprir, não tem o que chorar. Mas vamos lá. E o governo federal e o estadual e municipal, no meado do ano, eles antecipam o 13º. Então, fica para a gente somente lá em dezembro os colaboradores empregados da iniciativa privada. Então, diminui muito a venda no varejo nesse período. Ainda tem um Black Friday em novembro que tira a venda de dezembro também. Então, nós esperamos pelos meses das grandes datas, que maio com mães, junho com namorados, julho com férias. Fortaleza é o primeiro, segundo, terceiro turista do Brasil, geralmente, então isso traz muito turista. O turista deixa o dinheiro aqui, deixa na pousada, deixa no restaurante, deixa na lanchonete, tudo isso vai circular. E agosto com paz. Então, nós esperamos esses meses. Então, nós estamos... Em março, o varejo começa a se preparar com compras já para o Dia das Mães, para receber em abril, para vender. Depois vem namorados e tudo mais. E aí, o abril é a grande expectativa, capacitação para frente de loja, para vendedores, para caixa, para gerente de loja, tudo, a gente prepara tudo isso agora em abril para essas grandes datas. Então, é um mês de preparação, o mês de abril. Mas é um mês que ele já desponta, agora, desses 2 primeiros dias, como será realmente um grande mês em termos de resultado de vendas para o varejo. Bem, do ponto de vista das alíquotas, é interessante pensar sobre isso. Foi um pleito nosso, da CDL de Fortaleza, junto à Cefaz, para que houvesse esse ajuste da alíquota. Por quê? Questão de uns 2 anos atrás, aproximadamente, essa alíquota era 0. Então, você até $50, isto é, R$250, R$270, você comprava uma camisa, a camisa está boa, vindo da China ou de outro país, sem um sistema de imposto. E aqui os empresários, nós pagando imposto desse mesmo produto, desse mesmo valor. Ainda é pesado, né? Então, esse princípio aí da equidade estava sendo digladiado, não estava correto esse princípio. Então, a nível federal, nós trabalhamos nisso, para que houvesse um imposto, e aí, então, a CNDL conseguiu realmente, lá, o governo federal, aumentar criar um alíquota de 40%.
Depois, então, aqui no Estado, nós conseguimos para ficar em 17% e agora foi para 20%. Significa dizer que nós queremos manter os empregos. Eu tenho o sentimento que não tem um caráter arrecadatório. Eu tenho o sentimento que tem da equidade mesmo. Porque um produto de R$250, R$260 é o ticket médio de muitas lojas aqui em Fortaleza. E não é justo a gente competir com mercadoria que vem de outros países, pelo e-commerce, sem imposto. Então, nós temos que preservar o nosso mercado local, preservar os lojistas, preservar os empregos e preservar também a indústria nacional. Por essa razão é que nós achamos interessante esse ajuste da alíquota para que realmente o varejo não encontrasse tanta dificuldade como estava encontrando. Chegava muita gente na nossa loja, por exemplo, com armação comprada lá fora, querendo botar só as lentes. E uma armação de péssima qualidade, que na hora de você esquentar para colocar a lente, quebrava, rachava, tudo mais. Então, foi muito bom ter ocorrido isso. E além do imposto, a questão do custo fixo também, né? Que o custo fixo para os empresários é um custo alto, uma loja no shopping, o aluguel, energia, tudo isso. Como o senhor, como empresário e estando à frente da CDL, observa esse temor mundial dessa taxação dos Estados Unidos com vários países, China, Israel, Canadá, vários outros países da Europa, inclusive o Brasil. E o dólar desabando aí no mundo todo? Olha, isso é uma preocupação nossa, porque só o mercado interno ele não suporta o que é produzido no Brasil. Nós precisamos exportar. E o mercado americano é um grande comprador, principalmente de aço, né? O aço nacional. Mas o americano aí, ele está fazendo também a proteção contra o mercado dele lá. Para a gente, varejista, quando encontramos uma dificuldade desse tipo, nós procuramos os consumidores. Certamente o Brasil vai buscar outros compradores, né? A grande saída é essa mesmo, porque lei, está lá, e o presidente americano quer assim, então vamos buscar outros mercados, outras alternativas. Nós, empresários, devemos ser criativos. Essa é a marca maior nossa, é a criatividade. Buscar novos mercados, fabricar novos produtos e atender bem os nossos consumidores, seja da exportação ou seja do varejo. Deixa de chorar e ser criativo, né? Isso. Chorar, você lava a alma. Chorar, você lava a alma. Agora, o mercado não quer. O mercado quer ações, quer realizações. O mercado, ele é como um ringo lá no nosso tempo. Ele não perdoa, ele mata. Então, você tem que estar atento, dormir com a empresa e acordar com a empresa. Aí sim, aí você consegue encontrar as estratégias, as maneiras de chegar ao seu consumidor. E o que o Brasil tem que fazer é exatamente isso. Se está taxando 10%, vamos procurar outro mercado. O mundo é muito grande. E o Brasil é um celeiro de produção, um celeiro de exportação. Ainda temos as lojas do centro, ainda tem um peso grande do ICMS aqui do Estado? Tem. Eu acabei de sair da Cefaz tratando disso. Entendeu? Então tem alguma novidade? Não, tratando exatamente disso, porque no âmbito dessa amostra do que é o centro, e a venda do centro, tinha algumas informações dentro dela, como, por exemplo, da Enel, que ela faturava para o Brasil todo. O Brasil todo não, para o Ceará todo. E ela estava sitiada como se fosse no centro. Então, nós fizemos algumas correções, o centro perdeu alguma coisa, mas ainda continua sendo o maior centro comercial do estado do Ceará. O centro ele está agora tendo uma outra característica, né? As grandes lojas do Ceará, de Fortaleza, a gente passava de frente lá, essa loja aqui é de fulano. O centro basicamente não tem isso, né? Hoje tem muito chinês mesmo estão pagando aluguéis realmente compatíveis, aluguel de 100 mil, 80 mil de lojas grandes, tudo mais. E para a gente, lojista, é bom porque
não tem loja fechada. As lojas estão funcionando, está empregando, está gerando imposto, gerando renda. Então, é razoável a entrada do chinês no mercado lá, é razoável. Agora, cabe ao Estado fiscalizar, ver se está funcionando tudo direitinho. Mas nós estamos também preocupados com a Gomes de Matos. Né? A Gomes de Matos tem muitas lojas fechadas. Que é aqui no Montese, em Fortaleza. No Montese, nós estamos vendo, geralmente com as lideranças de lá, o que a CDL poderá fazer para melhorar, né? Melhorar aquele mercado, deixar a pujança que o Montese tinha até há pouco tempo, como também da Bezerra de Menezes, né? Essa está bem paradona. Essa é uma preocupação que a região. gente tem. Nós estamos fazendo estudos, geralmente com algumas lideranças de lá, para apresentar o evento. Vamos mudar o trânsito ali, não? Alguma coisa? Está sendo feito um estudo, exatamente para identificar o porquê que ali era um comércio pujante, era um comércio grande, principalmente de acessórios para automóvel, de peças, mas e aí teve essa queda. Na Bezerra? Na Bezerra de Menezes. Eu moro naquela área ali, a dificuldade é estacionamento. Horrível, Eu acrescentaria também, o senhor falou na Gomes de Matos e na Bezerra, eu botaria também Oliveira Paiva, Monsenhor Tabosa, que já faz algum tempo, Santos Dumont, vários corredores fechando. Aquele corredor ali onde tem na Santos Dumont, onde está em obras do metrô, ali quebrou todo mundo. Como também na Heráclito Graça, onde tem também aquela obra, também ali quebrou todo mundo. Entendeu? É uma preocupação muito grande da gente que essas obras elas não sejam tão longevas, né? Elas sejam rápidas. A gente termina em 10 anos, né? Porque o varejo precisa subsistir, né? Precisa gerar emprego, precisa gerar renda. E o Estado tem que ser coadjuvante, né? Nesse processo de progresso, esse processo de desenvolvimento, né? O Estado como ente federativo, né? E como é que está essa relação com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão? Não, é boa. A CDL de Fortaleza ela tem essa facilidade, né, de percorrer por todos os meandros políticos, levando em consideração que dentro da CDL nós temos todas as matizes políticas. Né? Nossos associados, nós temos associados de esquerda, de direita, de centro-esquerda, nós temos todas as matizes. Então, forma que esses associados nos dão todo esse apoio que a gente vai buscar para cada segmento o que realmente é necessário. Então, a presidência da CDL precisa ter essa facilidade de dialogar e encontrar os caminhos para o varejo. Por quê? Não adianta radicalizar para um, radicalizar para outro. Não tem sentido. Porque nós precisamos da prefeitura, nós precisamos do Estado, nós precisamos da União para desenvolver as atividades e fazer os pedidos notadamente coerentes para o setor, para o segmento. Então, nós temos essa facilidade de andar bem com todos eles e pedir. Agora, nós temos uma característica que é um pouco diferente. No direito, quando eu advogava, eu chamava o recurso auricular. O que é? Se eu estou vendo algo que está em discórdia, que vai atrapalhar o varejo, que vai atrapalhar a sociedade, nós chegamos para o gestor e dizemos no ouvido dele, olha, nós precisamos corrigir isso, trabalhar isso. E para a imprensa, é importante, a imprensa tem seu papel, é o quarto poder. Mas o auricular é muito importante e é dessa forma que a gente faz. Vai na entidade, na instituição, no gestor, e diz, olha, vamos corrigir isso em razão disso, como fizemos lá com a Cefaz. Né? Agora há pouco também, para o nosso segmento de ótica, nós conseguimos reduzir o ISS de 20% para 12%, equiparando ao que ocorre na Bahia. Então, vai ao secretário, conversa com o governador, explica, e a coisa acontece. Como, por exemplo, o setor de confecção, há uns 4 anos atrás, as lojas de confecção do centro de Fortaleza estão se acabando. Fecharam 3 ou 4 lojas grandes. Aí as pessoas me procuraram, nós temos que encontrar uma solução, porque não dá para competir com a Zé Avelino.
entendeu? Eles não pagam imposto, nós pagamos. E permanece lá, Zé Avelino. E aí nós, então, não vamos matar a Zé Avelino, porque ela também emprega. Ela também tem um papel dela importante, né? Ser desorganizado, ela tem um papel dela importante também, que gera emprego e gera renda. Bem, então nós fomos. A secretária era até a Fernanda Pacopaíba, quando de então, e ela encontrou uma solução. Nós fizemos o estudo, entregamos para ela, ela examinou, isso é por aqui dá. O imposto que era 18 baixou para 6 ponto alguma coisa, na contribuinte substituto, pagando logo o imposto na entrada, uma alíquota mais baixa e tal. E assim fizemos, passamos uns 8 meses trabalhando. Ela viu que a base aqui da estudo de confecção subiu. Ela chamou e disse, olha, veja quem está com centro de distribuição, que dá para baixar para 5,2. E aí nós fizemos e deu certo. E tá aí o pessoal de confecção, muito satisfeito, não fechou mais loja no centro. E depois o pessoal do Zé Avelino nos procurou porque queriam pagar imposto. Porque lá em São José do Capibaribe, está o melhor juízo, no Pernambuco, tem uma cidade lá que também tem esse grande movimento, e estava tirando o pessoal de Fortaleza, aqui da Zé Avelino. Eram 3 dias de feira, só estava vendo o pessoal estava, porque lá dava nota fiscal. Então, eles precisavam da nota fiscal para andar, para se locomover. Por exemplo, a pessoa vinha do Pará para fazer uma compra, precisavam ter a mercadoria legalizada para poder circular com a mercadoria. E nós fomos ao governador e fomos ao secretário da Fazenda e conseguimos uma alíquota de 2%. Então, só sonega realmente quem tem o desiderato de tanto. Mas a pessoa que quer pagar o imposto, 2% dá para pagar sem correr risco algum. E agora a gente já percebe que a feira da Zé Avelino já estão com a feira já está com 2 dias de feira já na Zé Avelino. Então, são as atividades que a CDL faz que busca soluções para o varejo sem precisar alardear e radicalizar, somente através do diálogo, do entendimento, da conversa e tudo mais. É assim que a gente trabalha. Foi assim que me foi ensinado e é assim que eu tento fazer. Ainda voltando, doutor Assis, essa questão dos grandes corredores, alguns grandes corredores que estão, se não fechando, diminuindo consideravelmente o número de lojas, está tendo uma migração, eu acredito que parte, e aí o senhor conhece com bem mais profundidade, que para o comércio eletrônico, mas para os shoppings também, ou não? Por que essa queda nos grandes corredores comerciais? A Bezerra de Menezes foi o trânsito. O trânsito ali atrapalhou. O Montese, a Gomes de Março, nós estamos estudando o porquê que a Gomes de Março está fechando loja. Porque a tendência da Gomes de Março é a casa de peça. Né? Desde a instalação de um grande player e tantos outros que estão por lá. E nós estamos estudando o motivo. Agora, com relação ao eletrônico, é interessante. Eu estava entrevistando hoje pela manhã uma pessoa para emprego e ela estava me dizendo que ela começou com loja de eletrônico e esses produtos da China e começou num shopping e depois foi para o centro. Entendeu? E está muito bem, tanto no shopping center quanto no centro. Então, esse setor de eletrônico, a não ser que seja uma loja que tenha produtos de muito valor agregado, aí é exclusivo realmente do shopping center. Mas esses que têm tickets médio baixos, eles dão em qualquer lugar, apenas ter a questão da segurança. Né? Aonde você vender e expor esse produto, aonde haja realmente segurança de você. Por exemplo, no meu caso, eu tenho óculos e relógio. Eu tenho loja na Pedro Pereira e mantenho meus relógios porque a Pedro Pereira é uma segura. Você não vê falar de assalto na Pedro Pereira. E, aliás, assalto no centro, né, durante o dia, é uma coisa que acabou faz tempo. Aqui, nos meios de comunicação, o jornalismo, por aí, você não vê que tenha furto, roubo durante o dia no centro de Fortaleza. No descanso noturno, aí é outra coisa. Né? Realmente, no centro, hoje, a questão da segurança
em razão do furto de fios elétricos e também esse material dos ar-condicionados, o cobre. Eles arrancam tudo e levam tudo, entendeu? Mas nós já estamos aqui nos reunindo com o secretário de Segurança para que haja uma solução para isso. Talvez seja Isso é em Fortaleza toda. Talvez seja mais do interior, né? Porque tem CDLs no interior, todos são preocupados que as facções atacam muitas lojas no interior, né? Não, e assim, eu estou te falando do centro de Fortaleza. Certo. Então, no centro de Fortaleza, no descanso noturno, estão acontecendo esses fatos. Mas nós já estamos conversando com o pessoal da segurança, que é o comandante do 5º Batalhão, que é o secretário de Segurança, que dê providência, né, dê garantia nesse período noturno. Mais do que durante o dia, realmente está muito tranquilo, onde era a maior preocupação. A CDL aqui em Fortaleza irradia para todo o estado hoje, né? Os exemplos, as atividades. Como é que o senhor avalia o cenário hoje das CDLs hoje também? Dá para falar sobre isso, não? Tá, sim. A CDL ela é federalizada, né? Existe a Confederação Nacional, que fica em Brasília, que defende os interesses do lojista a nível nacional. Né? E tem a Federação das CDLs, que cuida dos interesses do lojista a nível estadual. E tem as CDLs, que são a nível estadual, que defendem os interesses do lojista a nível municipal. Então, a CDL de Fortaleza ela tem algumas atitudes, algumas iniciativas, algumas promoções que são replicadas, né, no interior do Estado. Mas o interior do Estado fica mais ao encargo da federação, né, cujo presidente é o Freitas Cordeiro, que faz campanhas maravilhosas de captação, aliás, de capacitação de pessoas, levando a faculdade CDL lá para capacitar a frente de loja, o pessoal todo. E grandes promoções, o Freitas tem feito uma grande revolução na CDL do interior, não é à toa que dos 184 municípios nós estamos em 81. É um número realmente bastante expressivo. É um peso importante, até político, né? Até político. Eu andei avaliando, e o senhor chegou a ser cogitado, sondado aí, a questão política também aqui no estado do Ceará. Não houve isso, não? Rapaz, você está me dando uma grande oportunidade, viu? Vocês estão me dando uma oportunidade ímpar de me manifestar sobre isso pela primeira vez, assim, num público tão seleto quanto o que ouve e que assiste esse programa, esse podcast. Eu gosto da política, eu gosto da política, eu acho que tudo passa pela política. E nós precisamos de políticos, além de partidários, que vejam, que olhem para a situação das pessoas, a situação das instituições. E temos alguns que realmente têm esse espírito, né, o espírito público, de tratar bem a coisa pública. Nós temos muitos. Eu fui convidado já algumas vezes para me candidatar a deputado estadual, deputado federal e tal. Mas eu tenho hoje 68 anos e são 20 tantas lojas. Está novo, pertinho do Lula. 26 lojas aproximadamente do varejo, algumas outras atividades. E eu digo assim, rapaz, olha, eu quero sossego, sabe? Queria muito fazer mais, né? Mas eu acho que se eu tivesse entrado na política, eu teria entrado no movimento estudantil, que eu sou egresso da escola pública, e a escola pública, na Revolução, ela era berço, né? Ela era introito da vida política. E quando de então eu não me arvorei por esse caminho, eu acho que agora eu tenho que fazer mesmo é vender óculos. Como é que está a Ótica Visão, já que o senhor está à frente da Ótica Visão, uma grande rede hoje? A Ótica Visão, graças a Deus, está muito bem. Nós operamos um sistema de franquia, né? São 28 lojas. E o laboratório.
E nós estamos em todos os shoppings, estamos no centro, estamos no Juazeiro, no Crato, região metropolitana, inclusive no Eusébio, com 2 lojas, uma em cada shopping, né? Inclusive shopping novo, com grande resultado. E nós somos uma empresa familiar e que a cada dia a gente percebe que nós estamos fazendo um bom trabalho no que diz respeito a ter um preço justo e também um serviço no atendimento. Eu sempre busquei, ao período que eu estava mais à frente das lojas, que hoje nós temos 4 filhos, 2 estão na operação e 2 são médicos, estão fora da operação, são só investidores. Que sempre investi no atendimento, tá? E o nosso atendimento, o atendimento da ótica, é um atendimento diferenciado. Porque, além de você ter o conhecimento, ter que ter o conhecimento técnico de escolher uma boa armação, uma boa lente que se coadune com a profissão daquela pessoa, com o dia a dia dela, o que ela faz e o propósito que ela quer usar aquele óculos, nós temos que entender tudo isso e ofertar para aquele consumidor dentro de um preço que também ele possa pagar. Então, isso não é muito fácil, como, por exemplo, dentro dessa técnica do atendimento, tem uma ciência que chama-se visagismo. Então, eu tenho que escolher uma armação que, se o sujeito tem um rosto comprido, eu tenho que ter um tipo de armação. Se ele tem um rosto quadrado, eu tenho que ter outro tipo de armação. Rosto redondo, outro tipo de armação. E depois eu tenho que escolher também uma armação que o consumidor tem os seus olhos bem no meio do aro da armação, porque dentro, na lente tem os campos de visão. Longe, intermediário, perto, intermediário, perto, intermediário e longe. Se os olhos da pessoa estão muito próximos do aro superior, a visão de longe está comprometida, porque o campo está muito pequeno. E quando está muito alta, fica prejudicado o campo de perto e demasiadamente longo o campo de longe. Bem, mas a gente vê também a profissão da pessoa. Se ela é um motorista, ela tem que ter uma visão mais acurada para longe. Esse óculos para longe ele tem que ser muito bem acurado para que ele tenha um conforto visual e uma excelente acuidade visual. Se ele é dentista, nós temos que encontrar uma armação e uma lente que ele tenha uma boa acuidade visual para o intermediário, porque é onde ele precisa mais disso. E depois tem a pessoa, a costureira, mais para perto. Ela tem que descobrir, ofertar, vender uma lente que tenha ofereça uma boa imagem para perto. E nesse diapasão entre lente para longe e lente para perto, tem ali o consultor, que tem que ter capacidade, capacitação e treinamento para o exercício laboral. E o mercado está oferecendo isso hoje, na opinião sobre o comércio? Gente capacitada para trabalhar com comércio? Vamos lá. Gente para o comércio. Se eu chegar hoje no centro de Fortaleza, só no centro, tá? 64 mil pessoas trabalhando, 28 pessoas morando. Depois vamos falar sobre moradia no centro. Se eu chegar com 500 vendedores que saibam o básico de uma venda, o básico, o que é o básico? Fazer uma abordagem correta, fazer uma sondagem. Abordagem, bom dia, boa tarde, boa noite. A sondagem, o que, para quem, como e quanto. E depois a exposição do produto, características e benefícios daquele produto que ele está comprando. E sabendo o básico disso aí, eu tenho emprego para 500. Tem loja grande no centro de Fortaleza e no shopping centers que desde o ano passado está com a deficiência de 25%, um quarto do seu quadro de vendedores. Que não tem. Não tem. E por que essa carência? Vamos lá. Vamos lá para os jovens da geração Z. Certo? Ele não quer receber ordem, ele não quer compromisso, muitas vezes, ele não quer cumprir horário, entendeu? E se você for reclamar, ele vai embora. Porque ele não pensa em ter família,
ele não pensa em comprar um bem, é uma outra geração com outro pensamento. É um problema social. E nós temos que encontrar uma forma de trazer essas pessoas para comprar e para trabalhar. Nós temos que dialogar com essas pessoas. E não está sendo muito fácil. A nossa geração, para fazer uma ligação, saía, às vezes, até do bairro para encontrar um telefone orelhão para fazer uma ligação. Hoje ele tem instantâneo na mão. Além do telefone, diversas informações que ele precisa e que nem precisa. E fala com o Zap com a gente, bem pertinho. Isso, entendeu? Então, isso está sendo um problema. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando pessoas acima de 45, 50 anos empregando de novo. O que é uma oportunidade, né? E de inclusão, de claro, pessoas que estavam fora do mercado. E dentro dessa questão de inclusão, como é a faculdade CDL, que é um grande braço, né? É um grande braço da CDL. Quais alguns números positivos que o senhor poderia nos dar? Vamos lá. A faculdade CDL, ela começou quando se percebeu isso há 20 anos atrás, necessidade de mão de obra. Então, nós começamos a treinar pessoas, era até a Pedrina de Deus que começou isso, de saudosa memória, para fazer telemarketing ou então fazer cobrança. Entendeu? Começou com esse propósito. Depois, então, o Honório, mais visionário, criou a faculdade CDL. Honório Pinheiro, para capacitar pessoas para o varejo, seja frente de loja, ou seja... Então, criou o Gestão Comercial, que hoje é um dos melhores cursos que nós temos lá do ponto de vista de praticidade e velocidade de capacitação, porque são 2 anos, e é um curso de administração customizado, voltado para gerente de loja. Então, ele vê custos de mercadoria, ele vê custos como um todo, ele vê gestão de pessoas, ele vê também essa parte de comunicação, de internet. As novas tecnologias. As novas tecnologias. Ele tem essa, na sua grade, ele contempla também essas atividades. Muito bem. E aí nós então começamos a graduação. Qual a graduação que o varejo mais precisa? Ciências contábeis. Então vamos lá, vamos trazer o curso de Ciências Contábeis agora. Vamos buscar um preço competitivo, né? Aí então a CDL então, passou a ser, digamos assim, subsidiar a mensalidade desses cursos para as pessoas que queriam fazer Ciências Contábeis. Depois então, vamos agora botar o curso de administração. Vamos lá, aí trouxemos o curso de administração. Bem, agora vamos trazer o curso de direito para a gente ter não só o advogado de gravata, mas também o advogado sem gravata. Aí vocês vão de perguntar que figura é essa. É a figura que tem um conhecimento jurídico para trabalhar dentro das empresas para evitar as demandas. Um papel extraordinário desse advogado. Entendeu? Do consumidor, do tributário, da locação, do comercial, enfim. Ele evita... Por que ele é sem gravata? Porque ele não vai para a audiência, ele evita a audiência. Nós preparamos os nossos alunos do curso de Direito não só para fazer as audiências, como também para trabalhar dentro das empresas. Por exemplo, nós aumentamos as cadeiras, né, do ponto de vista de direito comercial, direito tributário. Você tem uma ideia, tem um MBA lá na CDL, que é o mais procurado, que é ICMS, só ICMS. Só ICMS. Esse curso não tem uma vaga, só de ICMS, para contador e advogado. Bem, então a faculdade, aí nós conseguimos o quarto juizado especial, que hoje funciona dentro da faculdade para não só atender a comunidade, o papel dele, institucional, mas também a prática forense dos alunos, que é muito importante. Eu, por exemplo, fui advogar... Prática forense, Prática doutor? forense. Prática forense. Como fazer audiência,
como se comportar diante do juiz, diante do promotor, como fazer uma petição, como fazer uma contestação. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, comecei a advogar, não tinha tempo para estagiar, e penei muito, sofri muito, dei muita cabeçada. E com essa, eu como vivi isso, eu disse, não, vamos botar prática forense. Então, e dentro desse mesmo conceito, a psicologia hoje, depois da pandemia, teve uma valorização muito grande. Então, nós trouxemos o curso de psicologia, está quase pronto e quase pronta a clínica que vai atender as pessoas que estão ao redor ali da 25 de março, os comerciários e os alunos vão ter a prática também de psicologia no âmbito da CDL para que consiga dar uma prestação de serviço melhor para a sociedade. Com isso, nós temos 2.500 alunos. Beleza. Doutor Assis, pela avaliação, a CDL cresceu muito, investiu bastante, tem a FCDL também. Para finalizar, assim, o senhor ainda continua sendo otimista com relação ao Brasil, com relação ao Ceará, no plano do comércio, dentro desse contexto todo de polarização política, de taxações, enfim, continua otimista? Sem dúvida. Sem dúvida, eu sou altamente otimista. Porque se eu fosse pessimista, hoje eu ainda estava lá no Itapeba Sul, puxando uma enxada, como meu pai mandou eu fazer, tá? Eu estava lá. Eu não tinha vindo para cá, não. Eu vim para cá com os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai, dentro desse espírito de chegar aqui, conquistar essa cidade. E nós viemos com esse princípio, com esse propósito. E eu acredito que todo empresário precisa ser otimista. E a democracia é isso. Um dia um partido está no poder, outro dia está outro dia está outro. E o que é que você tem que fazer? Dormir e acordar com a sua empresa. Salvar a sua empresa. Nós tivemos inflação de 84%. E estamos contando a história. Que cenário pior do que esse? Ok. Sem expectativa? Ok, para finalizar, nós temos nosso cafezinho. É o cafezinho. O senhor serviria um cafezinho gostoso para quem hoje? Para quem eu serviria? Já pensou nisso? Um cafezinho gostoso. Para quem? Para alguém? Para uma instituição? Alguma coisa? Para a FIEC. Eu dava ao Ricardo Cavalcante. O presidente da FIEC. Presidente da FIEC. Que caso nós somos Cavalcantes, nos tratamos por primos, mas verdadeiramente não somos. Mas talvez. Mas o Ricardo, ele começou um trabalho extraordinário. A FIEC hoje está num patamar muito, muito bem posicionado. É parceira, né? E foi o primeiro a falar hidrogênio verde. O primeiro. Hoje o mundo fala de hidrogênio, mas o Ricardo Cavalcante foi o primeiro a falar hidrogênio verde. E o cafezinho que você não entregaria? O cafezinho que o senhor não serviria? Para quem? A quem? O presidente americano. Trump. O Trump. Não entregaria para ele. Porque não é coisa que se faça. Ok, então... E o Brasil é parceiro de todo mundo. O Brasil é um povo alegre, é um povo democrático, um povo que sabe viver, um povo que precisa vender seus produtos, escoar sua produção. Aí vai taxar, né? Eu acho que ele precisa repensar, né? Principalmente no Brasil, porque o Brasil é parceiro, não é uma China, outro país que... Não, o Brasil é parceiro. É por isso que eu acho que não devia taxar, porque são parceiros comerciais. Você não pode deixar o seu parceiro ficar de lado, deixar a sua companhia de forma nenhuma. Ok, a gente agradece aí, presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, né, André? Show. Abraço.